O... Isso aqui, Marcelo, a gente nota que aquilo que a igreja sempre disse em relação à veracidade da igreja, em relação ao, à exclusividade de salvação da igreja católica, aquilo que a igreja sempre ensinou contra o indiferentismo, contra o liberalismo, contra os encontros ecumênicos, e isso foi ensinado repetidamente. É interessante que o ensinamento da igreja, quando é repetido, ele está na infalibilidade ordinária, né? Não é a extraordinária, que é aquela que o Papa define, mas é uma infalibilidade ordinária. E de repente isso aqui muda. De repente isso aqui muda. Se fala, não se diz mais que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, mas que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. A própria Igreja começa a promover esse ecumenismo, né, por encontros ecumênicos, com um tratamento para os protestantes, que são irmãos separados, etc. Isso aqui cria na cabeça das pessoas uma relativização da necessidade da religião católica. Isso aqui, é isso que eu procuro tratar no livro, vai ter consequências. E aqui que eu tento justamente trazer no livro, falar, olha, a prática religiosa caiu. Isso aqui caiu concomitantemente a mudança no conceito de ecumenismo. Porque, Marcelo, Em quanto tempo caiu? Você tem olha, esse dado Marcelo, estatístico comparando que ano? tenho muitos dados, o livro aqui tem um capítulo só sobre dados. Fala um pouco aí desses Eu vou números falar um aí. pouco sobre os números, né? Então, vamos falar, por exemplo, França. A coleção de história do Brasil de Weinhagen voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. A França, país católico, já vinha em crise antes. Na França, antes do concílio, acho que 35% dos católicos iam à missa todos os domingos. É bem pouco. Mas hoje dá 5%. Então, e de 35 a 5 foi quanto que foi o lapso temporal? Entendi. Marcelo, isso aqui, assim, eu não. No caso da frequência à missa, eu não tenho exatamente quando Tá, chegou sem a 5. problema. Mas você pega por ordenações sacerdotais. Na década de 50, era cerca de 1.000 padres por ano. Agora, e eu tenho acompanhado isso todo ano, porque a Conferência Episcopal Francesa, no site deles tem dados muito bons e muito atualizados, né? Embora muito tristes, mas muito bem organizados. As ordenações lá não chegam a 100, já nos últimos anos. E aqui a população ainda cresceu, quer dizer, a porcentagem diminuiu de modo... Marcelo, a quantidade de padres na França, hoje, metade tem 75 anos ou mais. Eu tinha visto um padre, aqui muito tempo atrás, ele fez uma comparação da igreja no Brasil, eu não lembro se era colônia ou segundo reinado, mas coisa de século, no máximo do século XIX com os padres. Ele disse que no Brasil era para ter 10 vezes mais padres, Eita. se fosse a proporção aqui, de antigamente. Aqui eu tenho um estudo, Marcelo, que eu calculo justamente a proporção padre por habitante. Esse número tá cada vez... O mesmo padre tem que atender mais pessoas, porque vai diminuindo. E o que é curioso, Marcelo, diminui o número de sacerdotes, mas não diminui o número de diáconos permanentes. O diaconato permanente, que foi sugerido para ser uma solução à diminuição das vocações, a meu ver, foi um agravante. Porque eu acho que há aqui diáconos permanentes que poderiam talvez ser ido para o seminário para ficar padre. E aí ele fica parado no meio do caminho. Mas ele decidiu ser diácono permanente e acabou não indo para o sacerdócio. Então, e o diácono permanente não reza a missa, não atende confissão. Né? Então houve uma diminuição de vocações, uma coisa gritante. Né? Então, as vocações na Alemanha também, que eu até anotei uns números aqui para na hora eu não me perder. Na Alemanha, em 62, o ano que começou o concílio, 557 padres por ano. Em 2014, 29. Em 2025, 19. A Alemanha inteira, 19. A Alemanha inteira.
Tinha, Marcelo, 557 em 62, o ano que começou o concílio. Né? A França, já falei, né, que caiu. Na França, em 95, tinha, para ver como está caindo, 29 mil padres. Em 2021, 14 mil, menos da metade. Há um estudo gráfico, mostrando que por volta de 2040, na França, mantendo-se esse ritmo, haverá mais padres tradicionais do que não tradicionais. Porque isso aqui é uma outra coisa que, por outro lado, os seminários tradicionais têm vocações. Você tem vocações. Né? Você olha os números de ordenações na Fraternidade São Pio X, na Fraternidade São Pedro, no IBP, eles têm vocações. Eles continuam tendo vocações. Né? Então, tem alguns deles têm mais de um seminário em vários diferentes locais do mundo. Então você tem aqui as pessoas deixando de buscar uma vida religiosa, conventos ou Isso daí é seminários. estendido às ordens religiosas. É claro. Você pega tem um dado aqui que eu acho bem interessante, que em Flandres, na Bélgica, o norte da Bélgica, era uma região onde quase não tem mais vocações. E era uma região que no começo do século XX era a maior exportadora de missionários da igreja. Inclusive era pro Brasil, né? Por exemplo, aquela região veio muita gente pro Brasil. Então, mas você vê, Marcelo, nós estamos falando 100 e poucos anos de ser a região que mais exportava missionários. Né? A Itália hoje, mesmo a Itália, hein? A Itália tem regiões que são poucos padres para muitos fiéis. Outras não, mas tem região que é. Né? Então, tem regiões da Europa que precisa vir padre da África. Marcelo, você lembra a quantidade de padres italianos que tinha aqui no Brasil? Nossa, era uma atrás do outro. Porque multidões. Multidões. Entendeu? Agora, com essa crise... Frei Damião é um exemplo. Frei Damião é um exemplo. Né? Exatamente. Então, vai diminuindo o número de padres. Depois aqui, tem outros dados, Marcelo, tem aqui para falar um pouco de Brasil... No Brasil, alguns dados eu pegava em algumas notícias que saíam, pegava em IBGE, e outros eu precisei fazer pesquisa de fato no arquivo da Arquidiocese, né? E deu um trabalho danado. Mas conseguimos ver gráficos de padres, de batizados, etc. Mas você pega para um dado curioso, um dado recente, que aqui não tem a ver com o ecumenismo, mas que é um dado curioso. O número de batizados, se você olha nos últimos anos, quando chegou, ele vinha num determinado ritmo. Quando chegou em 2020, 2021, caiu por conta da pandemia. Tudo bem. Tá. Bom, aí o que você pensa? Bom, então em 2022 você vai ter um número maior, você vai ter aqueles que iam ser batizados, porque nasceram naquele ano, e o que ficou represado. Não, Marcelo, não só em 22, mas nos anos seguintes, o número de batismos não recuperou o índice que era em 2019. Então, olha o que aconteceu. Provavelmente aqui o fechamento das igrejas não só afastou as pessoas da religião durante a pandemia, mas ainda depois, elas não voltaram. Parece que foi uma mudança de hábito. Né? Entendeu? E aí, então... Tem um outro dado aqui, os Estados Unidos. Estados Unidos, em 65, ordenou 994 padres. Em 2015, 515. Pouco mais da metade. Né? Quantidade de padres nos Estados Unidos, em 65, eram 59.426 padres. Em 2015, 37.578 padres. 578 padres. Lembrando que o número de católicos aumentou nos Estados Unidos. Então, a proporcionalmente diminuiu. Diminuiu muito mais a proporção padre habitante. Sim, hoje nos Estados Unidos você tem 20% da população católica. Antes do concílio era um pouco mais. Era mais? Acho que era 22, mas 23. Mas em número absoluto, não, hoje é mais... Não, exato, em número absoluto sim. Porque, claro, sim, então, se você divide, então... O número de padres hoje, pelo número... Entendi. A pergunta é isso. Você tem X católicos, claro. Tem muito Agora mais tem muito mais gente por padre. Você tem muito mais gente por padre. A estatística fica pior ainda. Fica pior. Se você vai dela relativa e não absoluta, fica pior. Agora, olha aqui, Marcelo, tem um dado que eu acho... Quando eu li, eu fiquei estupefato. Eu falei, puxa, o problema não é só quantitativo, é qualitativo também.
Hoje, nos Estados Unidos, 20% da população se diz católica. Muito bem. 9% da população se diz católico cultural. O que é um católico cultural? É uma pessoa que você pergunta qual é a sua religião, ele não vai dizer católico. Mas ele tem ligações com o catolicismo. Ou ele estudou quando era criança numa escola católica, ou a família é uma família latina que migrou, sempre foi católica, ou a avó era católica, ou ele quando era criança chegou a praticar um pouco do catolicismo, ele se vê com ligações com o catolicismo. Tem também 9% da população que são de ex-católicos, que eles aqui se dizem, fui católico, não sou mais. Mas vamos pegar esses 20% que diz, que você pergunta, qual é a sua religião? Eu sou católico. Muito bem. Desses 20%, 28% assiste à missa uma vez por semana. Eu lembro aqui que assistir à missa aos domingos e dias de preceito é lei da igreja, não é opção. Um católico peca gravemente se não vai à missa ao domingo. Então você tem só 28% dos católicos americanos que vão à missa uma vez por semana. Muito bem. Desses 28%, mais ou menos 2/3, ou seja, 63%, aceitam a transubstanciação. Ou seja, que na missa se dá um milagre em que a hóstia e o vinho deixam de ser hóstia e vinho e passam a ser o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Aí você fala, puxa, mas peraí, tem gente que vai à missa toda semana. Aí, isso é que é espantoso. O povo sai de casa, todo domingo, uma vez por semana, vai à missa. Agora vamos pegar esses que não, porque então você tem 37% que não aceitam a transubstanciação. Desses 37%, Marcelo, 23% não conhecem desconhecem o que a igreja ensina, a doutrina da igreja sobre transubstanciação. 14% conhecem, mas não acreditam. Marcelo, são pessoas que vão à missa toda semana. Você sabe o que é transubstanciação? Sei. A mudança de substância do pão e do vinho. Tá, não, mas eu não acredito. Marcelo, e vai à missa todo. Olha isso aqui. Como é que tá a fé das pessoas? Ou até como é que está a formação das pessoas. Que formação uma pessoa dessa teve? Porque, Marcelo, é difícil entender que a pessoa... Porque que tem dos católicos que não vão à missa, muitos que não acreditam, entende, aí é mais ou que não coerente. entende, exato, ele fala, não, tudo bem. Coerente. Agora ele falando que vai. Não, eu vou todo domingo à missa, toda semana eu vou à missa. Mas você acredita? Não acredito. Nossa, é muito curioso. É curioso isso aqui, é um dado curioso. Muito curioso. Agora, Marcelo, eu não sei, acho que você ir aqui numa saída de igreja aqui em São Paulo, depois da missa do domingo, e fizer algumas perguntas básicas de catecismo, pode ser que você tenha grande surpresa. Pode ser que tenha grande surpresa. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.